sua apresentação. Eu posso começar a me apresentar direto? Vocês vão editar Isso, a gente vai editar depois, mas a gente começa com a apresentação, ok? Tá bem. Aí eu começo falando de mim mesmo, né? Normal. Isso. Ok. Pode? Pode. Eu sou Luana Rodrigues, eu tenho 38 anos, sou mulher preta, professora, sou escritora, sou compositora, faço parte de um grupo de samba feminino aqui no Rio de Janeiro. É um grupo que teve origem na zona portuária da Pequena África, aqui no centro do Rio, chamado Moça Prosa. Componho para esse grupo e sou pesquisadora de literatura infantil afro-referenciada. E mãe do Inácio, isso faz muita diferença na minha vida. Tá certo. As mulheres brancas... vamos começar com a primeira pergunta, tá? As mulheres brancas e negras têm ou tiveram a mesma oportunidade nesse meio, na literatura, no caso? Atualmente, qual a maior dificuldade das autoras negras no mercado literário? Bem, se a gente for para pensar, a minha formação acadêmica é em letras, e eu fiz português de literaturas na UFRJ, entrei em 2003, saí em 2007, então eu vivi uma universidade pública num período antes das cotas raciais, e isso faz diferença no que se trata do alunado ali, né? Eram poucos alunos negros dentro da Universidade Federal de Letras, eram bem poucos alunos pretos. E a gente, enquanto aluno de literatura, a gente também não via muito a perspectiva racializada da literatura, né? Muitos dos autores e das autoras negros que hoje eu admiro imensamente, consumo imensamente, eu não ouvi falar na universidade. Eu nunca tive ninguém na universidade que me apresentasse, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que deveria, a meu ver, estar inserida, por exemplo, na disciplina de literatura brasileira. Deveria-se falar de Carolina Maria de Jesus em literatura brasileira, e isso não era falado. Conceição Evaristo, também só fui conhecer depois que eu saí da faculdade. E alguns autores que nós hoje sabemos, né, que sempre né, a gente sempre soube, mas não era falado, como, por exemplo, Machado, o próprio Lima Barreto, que a gente sabe, né, que são autores negros, mas que nunca foi colocado isso em questão, né? Nunca foi restado isso em questão. E ok, beleza, eles eram autores e tal, mas a questão da raça ela é importante para a gente entender. Machado teve uma literatura crítica que nunca foi colocada realmente em destaque dentro da obra dele, e uma literatura que tinha a ver com a raça dele, com a vivência dele, com a maneira como ele foi criado e tudo mais. Então, eu acho que isso prova que, de uma certa forma, os autores e autoras negros não tiveram o mesmo equilíbrio, né, de presença e divulgação dentro da arte literária brasileira. E acho que isso prova muito, né? E acho que hoje em dia a gente está tendo uma melhora nisso, né? E ao mesmo tempo que eu não sei até que ponto essa minha fala para vocês, na verdade, ela está dentro da minha bolha, porque dentro da minha bolha eu leio, consumo, ouço falar e falo constantemente de autores e de autoras negros, constantemente, assim. Agora, eu não sei real como está fora da minha bolha. Eu não sei, por exemplo, se na universidade hoje, na verdade, eu sei que, por exemplo, o contato que eu tenho dentro da UFRJ, eu sei que, de uma certa forma, alguns professores que agora estão entrando lá estão levando, então já estão chegando com orientações para trabalhos que vão falar de Carolina Maria de Jesus, que vão falar de Conceição Evaristo. Mas, assim, eu acho que ainda tem um caminho longo aí, né? Só você pensar que, por exemplo, uma autora incrível como a Conceição Evaristo, viva, né? Só começou a ser reconhecida já depois dos 40 anos, né?
Isso é muito surreal, você pensar numa autora tremenda como ela, demorar tanto tempo para as pessoas reconhecerem essa escrita dela. Então, eu acho que é um caminho árduo ainda, porque tem essa visão, né, de que tudo que a pessoa preta faz precisa ser ainda melhor, precisa ser ainda mais potente, vai ser sempre mais julgado, olhado, será que é bom? Né? Isso funciona muito com a arte, eu vejo muito isso dentro da literatura e dentro de qualquer outra expressão artística. Isso funciona muito assim ainda. Então, são várias paredes que a gente ainda tem que quebrar e a gente só vai quebrar fazendo, né? Tá fechado, Leonardo. Exatamente. Agora sim, Eu vamos lá. falo muito, Leonardo, você viu, né? Tranquilo. Na sua opinião, por que a presença da mulher negra na literatura, seja como autora ou personagem, ainda não corresponde à realidade da sociedade brasileira? Essa é uma pergunta difícil. Assim, eu acho, para mim, tudo passa, tudo transpassa, tudo é atravessado pelo racismo estrutural. E para mim tudo tá ligado a isso. Sim. A sociedade brasileira é uma sociedade de vivência ocidental e que, por isso, vivencia uma hegemonia branca dentro de um país que mestiço, né? Dentro de um país onde tem uma mistura incrível de raças, e mesmo assim a gente vivencia culturalmente, socialmente, essa hegemonia branca que não corresponde à realidade, assim, e que faz com que a sociedade ainda seja pautada e muito impregnada por essa tecnologia do racismo estrutural. Então, tudo que é produzido, como a gente estava falando antes, tudo que é produzido pelo povo preto ainda precisa de muitas reafirmações. E aí fica muito difícil, assim, você tem que passar por etapas muito maiores para conseguir fazer as coisas, inclusive porque você tem que chegar até aquela pessoa, pensando na literatura, você tem que chegar até aquela pessoa que vai querer publicar o seu livro. E isso, para as pessoas, para os autores e autoras pretas, isso é um caminho mais longo. Apesar de que, hoje em dia, a gente o número de editoras afro-referenciadas, de editoras pretas, isso tem crescendo, isso vem crescendo bastante. E isso ajuda bastante. Só que é aquela velha, né, situação. A gente não quer ser só publicado pelas editoras pretas. Claro que a gente quer ser publicado pelas editoras pretas, mas a gente quer ser publicado, quer ser valorizado enquanto literatura, enquanto arte, né? Independente disso, independente de uma reafirmação. Mas eu acho que tudo isso acontece porque a gente é atravessado por esse racismo estrutural que ainda está fortemente entranhado dentro da nossa sociedade. Esse papo de que o racismo acabou ou diminuiu, isso é papo, as pessoas só vão mudando as caras e as maneiras. E, na verdade, a gente está vivendo agora um retrocesso também desse racismo, né? Porque as pessoas começaram a perder um pouco da vergonha de falar e de se expressar e de matar. Então, isso é muito complicado. Eu acho que tudo é atravessado por esse racismo estrutural. Assim como vem sendo questionado em outras áreas da arte, qual o papel ocupado por personagens negros na literatura de coadjuvante ou protagonista? E por quê? Olha, eu vou te responder essa pergunta. Eu vou até. Primeiro, né? É muito importante ter personagens negros, né, e negras nas literaturas, como um todo. E isso eu acho que é uma das minhas maiores defesas atualmente na vida. Assim. A gente precisa ter personagens negros e negras, e não só como coadjuvantes. A gente precisa ter personagens negros e negras como protagonistas. Isso é importante para as pessoas pretas e para as pessoas não pretas também. E aí eu vou focar agora aqui essa pergunta mais pensando na literatura infantil, porque é a minha área de maior atuação. Né? Inclusive, na minha escrita, eu escrevo literatura infantil afro-referenciada. E eu escrevo por isso, porque eu tenho um filho de 5 anos, que é um menino preto,
e esse menino precisa se ver em tudo, né? E inclusive na literatura. Que na minha época de criança isso era raríssimo, raríssimo. Assim, eu penso, sei lá, em Turma da Mônica, alguns personagens coadjuvantes, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, coadjuvantes e com muitas questões de como eram apresentados esses personagens. Então, eu quero que meu filho não tenha essa representatividade. Eu quero que meu filho veja ali os personagens negros ocupando todos os espaços, qualquer que seja. Assim, o protagonismo é muito importante para isso. E é muito importante para as crianças não pretas também, para que elas possam ver pessoas pretas ocupando lugares de destaque e não achar que isso é anormal, e não achar que isso é fora da caixinha, né? Você vê uma história que tem um herói preto, isso é muito importante para as crianças não pretas também, para ela ver que também um herói preto pode ter aquele superpoder, que ela pode admirar, que ela pode achar bonito, uma personagem menina protagonista com cabelo crespo imenso, né? Isso tudo é muito importante para a construção da identidade, porque toda vez que eu leio um livro infantil para o meu filho com um personagem preto, e veja bem, eu não leio somente literatura afro-referenciada para o meu filho, mas a gente tem muitos, porque eu acho que é muito importante por esses motivos que eu disse. E toda vez que eu leio um livro que tem um personagem preto, independente de ser menino ou menina, ele sempre fala: olha, mamãe, igual a mim. Olha, mamãe, igual ao meu cabelo. Isso é muito importante. Isso faz uma diferença tremenda, assim, tremenda. Não sei nem dizer qual diferença faz isso, assim. E é importante que tenha essas representações e essas representatividades em todos os lugares da mídia, né? Não só na literatura, mas também na literatura. Certo. É, como você gostaria que fosse a situação das mulheres negras na literatura? E o que esperar de melhorias para daqui a alguns anos? Eu sou uma mulher negra que escreve, né? Que há pouco tempo, mas que tenho escrito bastante e tenho tido muita vontade de publicar e consumo muitas mulheres pretas e tenho amigas que estão aí fazendo um movimento de escrita também preta. Eu acho que eu vejo, a minha visão é uma visão de que eu quero que o povo preto suba junto. Eu quero que todo o povo preto, sejam mulheres, sejam homens, subam juntos. Para mim, me interessa, sobretudo, que o povo preto se mantenha vivo. Para mim, essa é a minha principal luta. Eu quero que todos fiquem vivos para depois a gente resolver as outras questões que temos dentro, né, do nosso grupo ali. Mas é óbvio que eu quero luto, né? Faço parte desse grupo de mulheres que querem que as mulheres ganhem espaço, mostrem seu poder, porque a gente está falando de minorias dentro das minorias, né? E minorias não quantitativas, mas como a sociedade vê, né? Como é visto pela sociedade. E eu vejo um movimento bem grande de mulheres escrevendo, e eu acredito na potência da escrita dessas mulheres, uma potência muito nesse movimento que Conceição traz, da escrevivência, de você escrever as suas vivências, o que você sente, como o seu olhar para o mundo. Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade incrível para isso e que contribui diretamente com essa parte da literatura que eu acredito ser muito necessária. Vejo um movimento, como eu disse antes, assim, de mudança, mas ainda um movimento que precisa de muito impulso, que precisa ainda passar por muitas barreiras que não são impostas por a gente, não é uma falta de quantitativo ou uma falta de potência de escrita, não é nada disso, é o outro, né? Então, a gente precisa passar por várias barreiras desse racismo estrutural para a gente conseguir mostrar para todo mundo que a gente também pode escrever, que a gente escreve muito bem, que a gente representa não só o povo preto, mas como qualquer pessoa pode ler essa literatura, consumir e amar. Quais são os seus gêneros preferidos? E como foi sua inserção na literatura? E
qual o poder que você enxerga nas palavras e o uso delas como forma de manifesto ou não? É difícil o gênero, eu sou libriana, eu não sei escolher as coisas, não é difícil, é difícil escolher, mas eu gosto muito de poesia, né? No meu canal do Instagram eu faço toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, uma leitura de uma poesia produzida, escrita por uma pessoa preta, homens e mulheres. Então, toda segunda-feira eu estou lendo uma poesia, porque eu gosto imensamente de poesia, mas na verdade, eu gosto de tudo, eu gosto de crônica, eu gosto de romance, tenho tido pouco tempo, então tenho lido mais coisas, literaturas assim, né, narrativas mais curtas, então tenho lido mais crônicas e mais poesias, mas gosto muito de romance também. Eu acredito muito numa ideia, né, numa força vinda de uma filosofia africana que diz que a palavra ela é força vital. E para mim a palavra é força vital, a palavra gera vida. Então, a literatura, seja em qualquer gênero que ela venha a se manifestar, ela é a solidificação da palavra. Então, para mim, a literatura está sempre dando vida, ela está sempre gerando força vital. Às vezes, um texto que você leu pode mudar tudo, pode mudar o seu dia. Você pode ler e falar, nossa, é isso. Eu vejo muito isso com essas leituras de segundas-feiras. Várias vezes as pessoas vêm falar comigo no privado, nossa, o texto que você leu hoje, nossa, a poesia que você leu hoje é muito boa, adorei, nossa, mexeu comigo, é tudo isso. E é isso, é porque literatura salva, literatura fortifica a mente, sabe, exercita a mente, aquela coisa da gente ir para a academia. Aqui, a literatura exercita a cabeça da gente, ajuda a cabeça da gente a trabalhar e não cair em tantos momentos que a gente está tendo agora de pandemia, de tudo, que a nossa saúde mental está tão balançada, né? Tão tumultuada, com tantas perdas e dores. A literatura, ela fortifica a nossa mente. E a palavra salva, a palavra é vida. Então, para mim, é isso. Literatura é vida e é caminho, é libertação, é tudo de maravilhoso na vida. Não sei se eu respondi tudo que você perguntou. Assim, como foi sua inserção no mercado, ou mercado não, perdão, como foi sua inserção na literatura? Como você se interessou? Eu leio desde pequena, assim, desde pequenininha sempre tive muitos livros, apesar assim, dos meus pais, não me lembro muito dos meus pais serem muito leitores. Meu pai eu sei que nunca foi muito leitor, minha mãe lia, mas ainda assim os dois sempre incentivaram, sempre teve muitos livros infantis, eu sempre li muito para minha irmã mais nova, e fui crescendo nesse meio de leitura e tal. E quando eu chego até a faculdade, isso transborda mais ainda. E acho que são fases da minha vida. Eu acho que tem fases que a literatura vai chegando de forma diferente. Eu, lá atrás, quando eu entrei na faculdade, eu nunca pensei na vida que eu poderia escrever. E aí agora a literatura está chegando pela escrita, então ela está está me arrebatando de uma outra forma. Então são vários momentos mesmo assim da minha vida, mas a literatura sempre esteve presente assim durante todos esses momentos. Certo. Para finalizar, você poderia fazer uma citação ou citar trechos de livros lidos por você, de autoras negras ou personagens negras? Você quer mais de um? Tanto faz. Uma só já basta, mas se você quiser citar mais, tudo bem. Você quer deixa eu entender. Você quer que eu leia um trecho? Eu posso ler um poema? O que você acha? O que você quiser, tanto faz. Tudo bem. Se for um Deixa eu poema, só pegar o. Tá, deixa eu só pegar o livro aqui. Espera aí. tá ok. Calma aí, rapidinho. Pode ser um trecho do livro. A gente está perguntando, estou fazendo várias entrevistas, né? E assim, a gente está perguntando, pedindo para as entrevistadas lerem uma citação de algum livro que leram, que vai passar no final do documentário. Lindo. Eu vou ler um poeminha, vou pegar um poeminha no bom sentido, né?
A gente fala, eu falo poeminha, fica parecendo assim, poeminha qualquer Não um, tem tanta né? Não. importância. É esse diminutivo. Hoje a minha voz tá rapidinho, deixa eu só escolher. À vontade. Acho que eu vou ler esse aqui. Cadê? Tá, eu vou ler um poema da Conceição, pode ser? Tudo bem. Ok. Eu só posso começar lendo direto, falo só o título e a autora, ou você quer que apresente alguma coisa? Não, só ler um trecho mesmo. Se você acha interessante, ou se você queira ler. Tá. Bom, vamos lá. Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Acho que é isso. Vou só finalizar a gravação.